Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos entrar profundamente no capítulo 9, que vai iniciar o período chamado de pós-tribulação. Eu estou dando este nome, dividindo por períodos para poder facilitar a vida de vocês. Período pós-tribulação, de pós-dilúvio, depois do dilúvio. Vamos lá então, capítulo 9 de Gênesis. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Agora está abençoando Noé, trazendo coisas boas para eles, né? Nesse caso, que eles vão estar abençoados com... Eles vão ser férteis para multiplicar a terra. Vão vir bastante descendentes, está abençoado. Nesse sentido aqui, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Foi a mesma instrução que ele deu para Adão e Eva, né? No começo. Continuando, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês todos os vegetais, agora dou todas as coisas. Então, agora ele pode comer os alimentos de carne. Deus está autorizando Noé e seus filhos a comer carne de animal. Os animais vão tremer de medo, no sentido de que, como tem o pecado, os animais vão sentir medo, vão se sentir ameaçados por causa do pecado do ser humano. Os animais vão tremer de medo. Os animais selvagens, as aves do céu, no sentido de predador, né? No sentido que o ser humano está autorizado a se alimentar dos animais. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo. Isso para simbolizar que tem pecado, acontece essas coisas. Porque se não tivesse pecado, não precisaria matar os animais e não precisaria se alimentar da carne deles, né? Inicialmente era para eles se alimentarem de vegetais, legumes, verduras, legumes. Mas tem o pecado, então Deus está dizendo que o pecado é a morte. Então agora vocês podem comer, matar os animais por causa do pecado. Mas ele queria que os seres humanos se alimentassem naturalmente. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles serão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Ele está dando todos os alimentos de carne. Depois vai ter, pelo que eu estou entendendo, são todos os alimentos. Por que não tem mais alimento puro e impuro? Porque ele purificou a terra, ele exterminou da face da terra os ímpios. Então ele está recomeçando como se fosse... Está recomeçando a vida novamente. Tá eles ali que são puros, são santos. Recomeçar a repovoação da terra. É um restart, uma reiniciando tudo. O planeta Terra já está ali. Ele exterminou os ímpios, né? Por causa que as pessoas quiseram, porque elas se apartaram de Deus, né? Mas isso Deus teve que fazer. Ele é muito sábio, ele viu que
tinha que fazer isso, não ia dar certo aquelas pessoas estarem ali. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora eu dou todas as coisas. Tá dando tudo. Depois vai ter essa separação, porque vai entrar o sentido espiritual de que as pessoas vão começar a sacrificar. Vai começar a sacrificar com os animais e vai ter essa diferença novamente dos puros e impuros. Eu disse que no capítulo 8, no capítulo 7 tinha os animais puros e impuros, né? Que eu falei para vocês para verem Levítico 11. É mais ou menos aquilo ali, Levítico 11, animais puros e impuros. Isso vai acontecer novamente, as pessoas vão querer sacrificar os animais como se fosse macumba, daí vai vir de novo a questão dos animais puros e impuros. Como a terra está se iniciando, não tem nenhuma pessoa ímpia, então ele está dando todos os alimentos que tem carne para Noé por causa do pecado, agora pode matar por causa do pecado. E não está aparecendo que tem essa diferença, parece que está dando todos os alimentos de carne. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Ele não pode beber sangue, porque sangue é vida, tem que ter um respeito com sangue. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Se caso alguém assassinar outro, essa pessoa está em maus lençóis. Tanto homem como animal. Se matar o animal por prazer, sem se alimentar da carne dele, mesmo assim vai pedir contas porque matou o animal sem motivo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Agora ele está autorizando, mais para frente, quando vir as leis, de que o homem pode retribuir com morte, né? Se caso um matar o outro, essa pessoa tem que ser condenada à morte também. Quem derramar sangue do homem, pelos homem, seu sangue será derramado. Quando foi com Caim, ele queria impor um limite. Só que não adiantou, as pessoas continuaram pecando. Então, o pecado ele não adiantou, as pessoas não obedeceram e continuaram matando as outras pessoas. Então, para ter uma medida mais rígida, pode-se derramar sangue se caso uma pessoa matou outra. É uma parte mais rígida da lei, né? Já pro homicida, pro assassino não assassinar outras pessoas, senão ele vai ser mesmo assassinado. Mas nesse caso está autorizado por Deus porque essa pessoa pecou, né? Matou outra pessoa. Quem derramar sangue do homem, pelos homens seu sangue será derramado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Ele vai estabelecer uma aliança com os seres humanos e com os animais, e com os descendentes de Noé. Uma aliança, minha aliança. É uma aliança de reiniciação para a aproximação dos seres humanos com Deus, porque as pessoas tinham se afastado. Só ficou Noé e os seus filhos e as mulheres deles, e a mulher de Noé. Aqui ele está fazendo uma reaproximação dos seres humanos com Deus e mais algumas regrinhas de alimentação e do assassinato.
Deus teve que ser um pouco mais rígido com o assassinato, para as pessoas não assassinar outras pessoas. Ele deu ok para alimentação de carne e tá dizendo que vai fazer uma aliança com ele e os descendentes dele, da família do Noé, e com os animais também, né, para restabelecer a, os animais que muito estavam em pecado também, os animais, né. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E a aliança dele é esta também. Não vai ter mais dilúvio. Isso nunca mais aconteceu também, né? Na história não tem mais. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Foi isso que o Deus disse para Noé. O arco-íris. O arco-íris, ele foi estabelecido, Deus criou o arco-íris para dizer para as pessoas e se lembrarem da aliança que ele teve com Noé, para dizer que ele é um Deus que é fidelidade e integridade, que ele cumpre o que diz, palavra por palavra. Está simbolizado pelo arco-íris, que são 7 cores, né? Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus, entre ele mesmo e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus Pai a Noé: E esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Esta é a aliança. Aliança. Ela quer dizer também casamento. União entre os seres humanos e Deus. Que nem o casamento, humanamente falando, entre o homem e a mulher. Espiritualmente falando, é isso que ele quer dizer. O casamento entre o homem e Deus é a comunhão, união espiritual. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Já está dando uma genealogia, né? Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, mostrando respeito com o pai, que se embriagou, não é? Para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Vamos dar uma pausa aqui. Noé está falando o que vem da parte de Deus, que foi inspirado por Deus. Ele está dando uma bênção e uma maldição. E isso tem profundas espiritualidades.
isso quer dizer que o pecado deles, o pecado dele, do Cã, tem consequências drásticas para ele e para os descendentes dele, dizendo que todo pecado tem consequência. O Cã debochou do seu pai num momento debilitado do pai. O Noé também pecou, ele se embriagou, mas não era para ver a desgraça do seu pai e ficar debochando, né? Vocês entenderam, né? Ele ficou debochando do Noé e queria que os outros dois também fizessem a mesma coisa, só que eles não fizeram. Eles pegaram capa para cobrir e andaram de costas, para ter um respeito, né, pelo pai. E por causa desse ato, teve uma maldição para Cã. Maldito seja Canaã, o filho dele, os descendentes dele. Escravo de escravo será para os seus irmãos. Vai ser escravo de escravo, escravo do próprio escravo. Isso já implica espiritualmente para os descendentes de Canaã, que teriam que se submeter ao povo de Jafé e Sem. Do povo de Sem saiu os israelitas, e os israelitas mais para frente irão expulsar o povo de Canaã do território de Canaã. Eles vão guerrear contra eles mais lá para frente, por causa que eles estão debaixo da maldição dessa época aí. Maldito seja Canaã, escravo de escravo, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Que vai vir o povo de Israel, que vai vir Jesus na descendência do Sem, o ancestral Sem. E seja Canaã seu escravo, que ele vai servir o Sem, né? Quer dizer que não vai ter autoridade sobre Sem. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite eles nas tendas de Sem. Aqui tem uma coisa profundamente espiritual, profundamente espiritual. O Jafé representa o povo europeu, isso eu vou dizer no próximo capítulo, e representa toda pessoa que não é convertida. E quando a pessoa se converte espiritualmente, diz que é de Jesus Cristo, então ela vai morar nas tendas de Sem, vai morar nas tendas de Sem, que é de Jesus Cristo, mais para frente. Ele vai morar nas tendas de Jesus Cristo, nas moradas de Deus. Vocês entenderam mais ou menos? O Jafé são as pessoas, espiritualmente falando, uma parte bem profunda ali, espiritual. Vocês tentam entender que o Jafé são as pessoas que não são convertidas, e habite ele nas tendas de Sem. Se a pessoa é convertida, ela vai habitar nas tendas dos salvos, na eternidade. E seja Canaã seu escravo. Canaã por si só já é escravo, espiritualmente. Tanto lá na época que eles tiveram que ser expulsos pelos israelitas, porque eles tinham que morar ali, estabelecer o seu território. Na época de Josué, depois de Moisés, também as pessoas da época de agora são escravos deste mundo, né? E se eles quiserem morar nas tendas de Sem, também tem que fazer a mesma coisa que o Jafé, né? Todas as pessoas podem ser salvas. Jafé por si só são os europeus, depois povoou o mundo todo. Canaã se limita àquele território mais lá, e Sem são os israelitas. Então dessas três pessoas, todo mundo se povoou. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Aqui está Sem.
2343 a.C., viveu 600 anos. 1743 a.C. morreu. Ele é descendente de Jesus. Noé viveu de 2845 a 1845 a.C., viveu 950 anos. Ele vai viver mais um período, 1800, vai viver mais um período aqui, mais ou menos, 1845. Ele vai viver Naor, até na época de Naor, para vocês terem uma ideia. Só que a Bíblia não vai mais relatar ele, não. Relatou até aqui, mas ele viveu todo esse período aqui, mais ou menos. Então entramos no período pós-diluviano. Ali está o período pós-diluviano. Ali está o Sem, descendente de Jesus. E aqui encerra o capítulo de número 9. É um capítulo profundamente espiritual. Eu peço que vocês revejam o vídeo, vejam algumas pregações paralelas, se caso eu esqueci de falar alguma coisa, porque é uma parte bem espiritual esse capítulo 9 aqui, muito espiritual. Chegou ali no versículo 27, três parágrafos com muita espiritualidade. Vocês podem ver outros pregadores, não tem problema. Isso aqui é só para expor a Bíblia, mas para os principiantes, para ter uma luz no cérebro deles. Mas é bem espiritual isso. Vocês tentam captar algumas informações, se é a primeira vez que vocês estão lendo. Se há algum experiente que está lendo isto, repasse para alguém ou tente explicar para eles alguma coisa, né? E é isso. Espero vocês no capítulo 10 e conto com a compreensão e perseverança de vocês para continuar lendo a Bíblia. Até mais, tchau.